No programa de hoje, o cara que manja tudo sobre relações internacionais. A Rússia mais uma vez apresenta seu peculiar teatro eleitoral. Mestre em política e cultura europeia, autor do livro Populismo e Negacionismo. Isso, obviamente, escala a guerra. O gente fina, Urian Fancelli. Fala, Urian. Tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? Obrigado por você ter vindo. Prazer estar aqui de Da novo. última vez falamos da guerra. Isso. Tem tanto assunto pra gente falar. Sim. Mas hoje vamos falar de quê? Qual é a pauta do momento? A França ou vamos falar da Europa num todo? A extrema-direita. Eu acho que são dois assuntos que não tem mais como separar, né? Porque o que está acontecendo na França agora tem a ver com o resultado das eleições na Europa. Acho que dá para começar por aquela pessoa que eu sei que vocês amam aqui, né? Emmanuel Macron. O Macron. Então, mas o Macron, se a gente fosse trazer o Macron não é canhoteiro, o Macron é de centro. O Macron, ele seria um liberal. É um João Dória que faz biquinho para falar. Um liberal limpinho. Mas mais centro-esquerda, né? Não, é centro. O partido dele é centro, né? É centro. É centro. Ele é liberal. É. Seria um Amoedo? Porque ele tinha negócio de banco. Tá? Ele é conhecido na França como o presidente dos ricos. Então, acho que eu gosto mais do Amoedo do que do Macron, para falar a verdade. Por quê? Por quê? Eu acho que o Amoedo é uma pessoa que tem bastante bom senso. Ele consegue deixar muito clara a ideologia dele, então ele prefere ele assume que ele é a favor de uma economia liberal, mas no momento no qual você precisa abrir mão um pouco desse liberalismo, justamente por conta do social, ele consegue ter um pouco dessa visão. Então o Amoedo é uma pessoa que tem meu respeito. Muito bem. E o Macron não tem esse seu respeito, pelo que eu vi. Eu acho que essa atitude dele de dissolver o parlamento é bem arriscada. Mas chamou o VAR. Chamou o VAR. Porque ele pode... Porque ele está no começo ele só tem um ano. Ele tem mais 4 para frente. Mas e aí ele perde... Anos. Então, mas aí ele dá a oportunidade do povo escolher o que o povo quer. Eu já ouvi esses dois tipos de análises. Algumas pessoas falando que essa medida dele é muito inteligente e outras pessoas falando que não, que é um tiro que pode sair pela culatra. E agora eu estava acompanhando as notícias lá fora. O que está acontecendo? A direita francesa, os partidos republicanos, eles estão sinalizando que eles vão fazer uma união com os partidos de extrema direita, que era algo que... Não existia isso, né? A extrema direita europeia como um todo, ela saiu, a gente pode até falar desse termo também, extrema direita, que eu sei que muita gente que está assistindo, inclusive, não gosta. É um termo que, na verdade, foi banalizado no Brasil. Qualquer pessoa que não estivesse alinhada ao governo atual era chamada de extrema direita. Ultradireita. É isso aí. Exato. Quase como se não existisse uma direita normal, conservadorismo normal, e não é assim. Então esse termo eu sei que acabou irritando muita gente. Então só pra gente diferenciar, direita é aquele, ou conservador é aquele que tem cautela em relação às mudanças, que quer preservar as tradições. Extrema direita, extrema esquerda é aquele tipo de pessoa que ele não quer mudar, ele não quer abrir mão de evoluir, até mesmo em situações quando isso é necessário, como por exemplo em assuntos de igualdade de gênero entre homem e mulher. Então é isso, assim, e é isso que a gente viu crescer. Seria o reaça, né? E é o que a gente viu crescer na Europa dos dois lados, porque a gente tem falado bastante da extrema direita, mas alguns partidos de extrema esquerda cresceram também na Europa, e isso está causando muita preocupação, porque uma polarização doentia, polarização pequena, ela é boa, porque estimula o debate. Agora, a polarização doentia, ela vai tornando aquelas opiniões do meio, que pegam pontos bons e positivos dos dois lados, irrelevantes. Então, é quase como se o bom senso fosse desaparecendo para que elas se tornassem cada vez mais as únicas opiniões que importam. É isso que está acontecendo na Europa agora. Então, mas é que nesse momento o bom senso não existe mais, porque todo mundo tem quer dar a sua contribuição e a sua opinião. E é muito importante
é a rede social, a internet, né? No caso o debate? No caso as redes mesmo, Sim, né? as opiniões diferentes. Que você troca informação com o outro, tem essa... Você não confia só no político, né? Facebook. Não, você troca... A informação pessoal, ela é forte. Sim. Você tem o mesmo poder com teus Tem amigos voz. de um cara que saiba realmente do assunto, entendeu? Sim. Tanto é que esse assunto ninguém sabe direito. Mas é um perigo do caramba isso aí. Então, mas é a tecnologia. Ó, não vai para trás. Eu tenho minhas tias, Esse é que é o eu tenho negócio. minhas tias avós lá de Paranavaí, no Paraná. Então. Elas colocam a opinião delas nas redes sociais e a maneira como eu vejo, como eu recebo, seja no Facebook ou no Instagram ou qualquer outra plataforma, eu vejo da mesma maneira como eu acompanho, visualmente falando, por conta do layout das plataformas, a opinião de um diplomata ou de um ministro das Relações Exteriores. Então, para quem está em casa, que não está acostumado, é quase como se essas duas opiniões, uma com credencial, a outra de puro achismo, tivessem o mesmo peso. Isso. Mas aí não é do individual ir atrás e ver o que é realidade e o que não é, porque o que a gente vê e o que me amedronta é o governo ditar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Existem as verdades, mas a gente sabe que tem muita narrativa. Então, assim, você não acha que isso daí não tem que ficar na mão de governo, tem que ficar na mão do indivíduo, saber discernir o que é verdade e o que não é? Eu acho que isso aí leva para um lado daquele negócio de regulamentar, não regulamentar redes sociais. Eu vejo que na política, isso aí justamente tem sido explorado por partidos extremistas dos dois lados. Então, não é que só a culpa do crescimento do extremismo é dos extremistas, dos aproveitadores. A culpa também é daqueles partidos tradicionais que se omitiram durante muito tempo, porque essas demandas da sociedade, elas são reais, elas estão lá, elas são legítimas. A população, ela pode se preocupar se o filho dela não vai ter um futuro melhor. Então, isso causa preocupação, essa omissão toda é responsável por isso, e aí nesse momento surgem os ratos do bueiro, né, saem dos bueiros, aproveitam que essa insatisfação popular existe e eles vão oferecer uma solução. Então, se o moderado não propõe uma solução moderada, o radical vai aproveitar disso para oferecer uma solução radical. Mas você é a favor de regulamentação das mídias, não? Eu sou a favor de um debate sobre isso. Eu não sei, eu não tenho conhecimento específico sobre regulamentação das redes sociais para dar uma opinião. Isso é inevitável. Não é questão de ser favorável ou ser contra ou ter. Eu acho que é inevitável. O debate tem que haver. Inclusive, o Parlamento Europeu foi essencial para a regulamentação da inteligência artificial. Então vamos lá. Vamos entender a situação que a gente já... Você tem o Parlamento Europeu. Isso. Que é o quê? Todos os 27 países vão lá e votam. Isso. Localmente, eles votam para aqueles deputados que vão fazer as leis para toda a Europa. Só que tem um diferencial. A gente fala em parlamento, pensa no Congresso, né? Onde o deputado ele pode propor leis. No caso do Parlamento Europeu, não é bem assim. Eles têm o poder de alterar as leis, mas quem tem a iniciativa de protocolar um projeto de lei é a Comissão Europeia, que é como se fosse a presidência da União Europeia. Que é a Úrsula. Que é a Ursula von der Leyen, que pode ser ou não que vá ficar no cargo. Ela vai tentar ficar por mais 5 anos, só que para isso ela vai precisar do apoio de pelo menos metade do Parlamento Europeu. São 720 que ela é canhoteira, total. né? Porque o engraçado é o seguinte, vamos chamar de voto conservador. Tá. Que é o europeu que não quer mais aquela imigração maluca, que não quer mais essas regras, que é mais voltado para o próprio país. Não, como é que eu posso dizer? Que não aceita essas regras ESG, essa coisa... Woke. Pensamento woke. Ela é favorável a essa regra. Você vê lá na época da vacinação, aquela coisa toda, e ela fala claramente, eu sou contra a extrema-direita. Como se a extrema-direita fosse o grande problema dessa votação. E não foi a extrema-direita, foi voto de conservador. Por que os caras da esquerda chamam de extrema-direita o negócio que ele está vindo para o lado mais conservador? Como foi aqui também na América do Sul, essa votação que a gente teve aqui, foi tudo mais para o lado direito. Por que eles ficam colocando a extrema esquerda? Por que a democracia não vale para a direita? É isso aí. Por que não vale?
Por que esse voto tem que ser a extrema esquerda, que ela se preocupa muito pela democracia da Europa? Por que isso? Então, o que a gente vê em vários lugares, eu não acho que seja especificamente o caso dela. Você não viu ela falando? Não, é porque quando ela fez essa fala, ela falou dos extremos, ela falou da extrema esquerda. Mas eu entendo isso que você está falando, porque a gente tem visto na prática muitos governos em diversos países dizendo que eles são os únicos a defenderem, os únicos com legitimidade para defender a democracia. Isso a gente viu acontecer no mundo inteiro. Então, todo mundo que não pensa como eu contra a democracia. Isso é característica de populista. Isso, assim, dá pra gente falar 1000 países que, principalmente na América Latina, que fazem isso. É uma maneira de você descaracterizar o seu oponente, principalmente quando a polarização te favorece. Mas, no caso da Europa específico, eu vejo alguns elementos que tem ajudado com que isso crescesse. Então, um desses é o desalinhamento das pessoas com os partidos políticos tradicionais. O outro é a sensação de destruição, então quase como se a cultura, as próprias tradições estivessem sendo cada vez mais destruídas, desaparecendo. Outra é um sentimento de privação relativa. Isso as redes sociais ajudam, que é aquela sensação que a gente tem de que a vida de todo mundo está indo para frente e a nossa está ficando para trás. E ajuda, você vê postagem dos seus amigos, das outras pessoas. Então essas pessoas chegam, exploram isso politicamente e acabam tendo um ganho. Então, essa postura do Macron de dissolver o parlamento para tentar uma eleição vai nesse sentido, porque agora ele tenta reunir o resto do país, tenta formar a tal da frente ampla, que na França eles têm chamado de frente republicana, para tentar bater de frente com os ultraconservadores do país. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? 2 turnos de eleição. O que você acha? Fazer o break? O break, Dedê? Assim? Olha o Macron, que bonitinho. Do Macron. Eu pareci. Vamos fazer o breakzinho? Então, o breakzinho rápido. Ó, o Urian tá aqui com a gente. As redes sociais dele, ele é craque, hein? Isso aqui é craque. Tá lá, ó. Urian, vou falar Uriá, né? Uriá Fancelli. Com 2 L's. Uriá Fancelli com 2 L's. Isso aí. Uriá Fancelli, tudo junto com 2 L's. E ele também faz palestra, ó. Danado, hein? dmtpalestras.com.br. Fazer o break e a gente continua o papo nas outras plataformas. Oriana, deixa eu, só para não sair, desculpa, Alba, só para não sair dessa questão que o Emílio perguntou da outra direita. Eu vi um post seu, você falou que impossível ignorar o assustador avanço da extrema-direita na Europa. E no final você diz que os defensores da democracia precisam agir agora para provar que são a melhor escolha antes que seja tarde. Quem são os defensores da democracia? Defensores da democracia não coloco no espectro político. Eu não falo que é exatamente isso que a gente estava discutindo agora, que é de esquerda, ou que é de centro-esquerda, ou que é centro-direita. Defensor da democracia, para mim, é aquele que está disposto a abordar os temas que são levantados pela sociedade e propor uma solução. O que não é defender a democracia é você ignorar aquilo que é relevante para a sociedade. Então, no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem 2 problemas gigantescos que, se não forem abordados, alguém vai oferecer soluções. Segurança pública e corrupção. Sim. São temas que não são abordados por aqui. Então, se você defende a democracia, você precisa representar todo mundo. A definição de democracia é aquela, um regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. Aí que me preocupa a extrema-direita, porque existe muito um discurso de defesa da liberdade, como a gente tem visto agora na Europa, principalmente a alternativa pela Alemanha, a Alternative für Deutschland, o Assemblement National, que é o partido da Marine Le Pen também, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a Marine Le Pen ela veio com a proposta de que a mulher muçulmana, se ela não quiser, ela vai ser proibida de usar burca na praia, o tal do burkini. Então, não contradiz, não vai de acordo com aquele conceito de liberdade que eles defendem, porque se é liberdade... Só defende liberdade para ele, o outro não. Mas, Urian, A Europa é a coisa mais complicada que existe, eu acho.
Se a Europa se resolve, o mundo se resolve. Se não resolver a treta na Europa, pode esquecer. Mas a treta na Europa... Se não resolver a treta na Europa, esquece esse mundinho. Mas qual que é a maior treta da Europa? Porra, Crise migratória. Como é que resolve a imigração, violência? Guerra na Ucrânia. Guerra, pô. Os caras estão em guerra. Inclusive, grande parte desses partidos que foram eleitos agora, os mais à extrema-direita, muitos alinhados ao Putin. Putin, que é um regime que os únicos países no mundo que apoiam abertamente são países como Venezuela, são países como Cuba, Irã, que são países autoritários. Então, mas a italianinha foi Giorgia Meloni. A Meloni foi bem votada. Giorgia Meloni. E tá indo bem. Extrema-direita. Ela foi bem... Não, então, mas ela deu uma mudada na... isso é verdade. Ela mudou o papo. Mas não é só pra garantir voto dessa turma e depois ela fala, não, tem que ser mais moderado? Eu acho que foi tem algumas críticas pessoais a algumas decisões específicas do regime dela, mas acho que ela trouxe ela abriu mão de um pouco da ideologia para ser um pouco mais pragmática. Então, ela é o partido dela, Fratelli d'Italia, foi o que fez mais sucesso nas eleições lá agora. Sim. Ela bombou. Ficou em primeiro lugar. Eles são a favor da Ucrânia. Então, a Marine Le Pen na França é mais pró-Rússia e eles não. Ali na Itália, Giorgia Meloni Le Pen se encontrou com o Putin também. Pró-Ucrânia. Não, Le Pen é direitaça. Mas o que é curioso é o que ele está falando. O Putin, com a direita, não. O Putin é mais aliado. Não, ele financia. Ele financia os partidos. Esses partidos europeus. Porém, se você pegar os aliados da Rússia, quais são, como ele está falando? Brasil. China, Brasil também. Cuba. Estamos indo lá. Venezuela. Vamos lá falar com o Putin. Venezuela, Irã. Nicarágua. Coreia do Norte. Agora eu pergunto uma coisa para você. Eu acho que China vai dominar o mundo. Já. Sem conversa. 2049. A gente volta a falar de guerra, né? Não, eu acho que China, se você pegar a China, porque China não tem essa frescureba. Não tem. China é produção e são investimento. eles com eles e pronto. Eles com eles e dominar o mundo e O fato vambora. de não ser uma democracia acelera muitas coisas. Exatamente. Se isso e acabou. Segue a regra. Exato. Então, a velocidade com que eles implantam as coisas é assustadora em relação a gente que fica aqui discutindo se vai ter banheiro para transexual. Eles não estão nessa. Mas é o preço da democracia. Mas Sim. o que eu ia te perguntar... Então, mas acaba a democracia. Sim, mas... A democracia acaba também. Não é que a democracia é imortal. Não, mas é o preço. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte. Nos Estados Unidos, o Trump tem subido o tom, fazendo referência a coisas que ele já fez sobre proteção de mercado e, principalmente, outras barreiras para excluir os chineses. A China, por sua vez, também está contra-atacando. Pelo que eu entendi, o Biden também percebeu que isso é uma tendência e falou, eu também não vou me posicionar tão a favor da China, porque eu posso dançar a eleição que até agora o Trump é franco favorito. O que você acha que vai acontecer, seja Trump, seja Biden, nessa relação? Porque mexendo nas duas maiores economias do mundo, vai sobrar pra gente, só para todo mundo paga essa conta. Eu acho que cada vez mais o discurso do Biden está pegando elementos do Donald Trump também, até porque ele viu que a gente volta, né? São assuntos que são relevantes para a sociedade. Então, você ignorar o aspecto da imigração, que tem que ser abordado de uma forma ou de outra. Então, o que o Biden fez agora? Ele tomou aquela medida, Imigração? De imigração é uma... Ele fechou a imigração, né? Vai ter um limite lá de 2.500 pessoas que vão poder entrar por dia. Mas o cara que apoia ele não quer essa medida. Ele não quer... E o outro sabe que ele está só ganhando voto. Porque já está vendido. Como que ele faz isso 5 meses antes das eleições? Então, mas esse é que é o problema desta bagaça. Porque agora ninguém mais engana. É o negócio do arroz. O negócio do arroz não saiu em nenhuma empresa grande, saiu o negócio do arroz. Bombou aqui, o cara, para isso aí porque a turma tá vendo. E esse é que eles vão controlar. Por isso que não é muito bom esse controle, porque se não for isso, fica só a narrativa de que tem o poder da mídia e a gente fica, se não fosse esse celular aí, já tinha passado, não ia ter cancelado esse leilão do arroz. Vai controlar. Infelizmente, né? Se a gente olha para a configuração atual do Parlamento Europeu, ela é meio parecida com o que estava antes, crescer um pouco nos dois extremos, mas ela
pode ser que se torne um pouco mais protecionista nesse sentido, que já prejudicaria aquele possível acordo de livre comércio com o Mercosul, que já não iria para frente de qualquer jeito mesmo, mas dificultaria ainda mais. Tem uma característica que aqueles partidos mais à direita, também mais radicais do parlamento, também eles não conseguem muito, historicamente, se reunir para votar da mesma maneira, eles discordam de várias coisas. Então o que a gente não sabe ainda é se eles vão continuar assim ou se agora com esse crescimento eles vão ter um pouco mais de organização para conseguir ter um pouco mais de peso nas decisões também. Então é que cresceu muito pouco. E por que fizeram esse alarde todo? Isso é que eu não consigo entender. Porque não cresceu desta maneira. Eu concordo. Ele está mais à direita, mas não é direita extrema, é direita de conservador. Qualquer coisa é extrema-direita. Então, isso que eu não entendo. Mas é lógico. Eu concordo que teve sim um alarde, mas e depois que passou, muita gente falou, não era para tanto. Mas eu acho que era, não por conta do crescimento, mas por conta de onde esse crescimento aconteceu, que são nos 3 principais países da União Europeia. Onde tem mais deputado, né? São só França, Alemanha e Itália. Só os 3 são metade do PIB da União Europeia. A gente está falando de 27 países. Os 3 são metade do PIB, metade da população e 1/3 dos deputados totais. Então, cresceu bastante e isso pode refletir mais para frente também nas eleições nacionais desses países. Então, França já vai ter eleição daqui 20 dias. A Alemanha vai ter eleição no ano que vem. E mudando muito essa postura, você mexe com a economia do mundo inteiro. Porque aí países mais protecionistas, regulações ambientais que também acabam mudando, porque a União Europeia ela tem o efeito dominó de tentar exigir, agora nem tanto mais porque o Partido Verde também do Parlamento Europeu também caiu. Despencou. Partido Verde que era a Greta lá. Sim. A Greta perdeu não sei quantas cadeiras lá. 20, eu acho. Então eles despencaram, não vão poder mais exigir tanto agora, mas isso muda bastante o debate da política internacional. Então eu acho que é isso que preocupa um pouco. E o fato de que políticos populistas, políticos mais extremistas, e sempre, seja em Cuba, na Venezuela ou lá na Hungria com Viktor Orbán, são pessoas que, de acordo com dados que a gente tem, elas ficam no poder 2 vezes mais tempo em média e tem 4 vezes mais propensão em mexer com as regras, mudar a Constituição para conseguir pegar o osso e não largar mais. Então isso que preocupa um pouco. E por que você acha que perderam essas cadeiras aí? Essa turma perdeu essas cadeiras por quê? Porque alguns problemas da sociedade europeia não estão sendo abordados pelos políticos que estavam ocupando esses lugares. Então, as pessoas elas precisam saber que os seus problemas vão ser resolvidos. Quem estava resolvendo? Não. Então, quando a gente chama atenção para os defensores da democracia, para eles irem lá e fazerem alguma coisa, é justamente quem enxerga isso, quem enxerga que a população não se sente mais representada. E tem assunto que é chato, que é foda da gente falar, mas tem que falar, porque senão vai vir oportunista e vai falar. Exatamente. Mas o que não resolve. O Brasil nunca resolve esse negócio que a gente sempre fala, que é a impunidade. Sim, a impunidade nunca é resolvida aqui, a gente sempre. E a gente também meio que aceita, acaba aceitando e se acostuma, né? A gente acaba... Sim. A violência que a gente tem, você vê o Rio de Janeiro agora, lá, ônibus queimado. Já é normal. Nordeste. Vai virando, o narcotráfico tomando conta do Brasil inteiro, né? Isso e ninguém, você não vê... Você vê na época da eleição falar, mas depois... O cara esquece. Só tem uns antigos. Agora me fala uma coisa. Você acha que o Macron... Porque o Macron fez o quê? Que é diferente o presidencialismo do que... Lá é semipresidencialismo, né? Na França. Isso. E ele pode fazer isso. O presidente ele pode mudar o parlamento. Pode. Você acha que ele vai dar o tiro no pé? Qualquer pessoa que fala que sim ou que não agora está chutando. Ninguém tem a resposta. Vai ser agora. Ninguém tem resposta para isso. Agora, dia 7, né? O que a gente pode levantar são possibilidades. Então existe a possibilidade do Rassemblement National, da Marine Le Pen, conseguir maioria, isso de fato existe. Então ele tem um primeiro-ministro, que é um menino lá de 28 anos, de extrema direita, então grande parte dos assuntos domésticos seriam... o Macron não teria mais controle, então o que o presidente cuidaria? Hoje ele consegue cuidar porque o primeiro-ministro dele faz parte do partido dele. Isso. Mas
o Macron cuidaria apenas de segurança e política externa. Só. O resto de política doméstica seria nas mãos do Vem aí, vai na Amazônia, finge lá que faz vai dar um cheque, Sebastião Salgado, abraça um negocinho. Mas eu acho que o lance do Macron é a crise migratória. Ele não tem como resolver também essa história. Porque você pegar lá no passado, Emílio... Se ele perde para Le Pen, o primeiro-ministro vira extrema-direita, bicho. Muda totalmente o esquema. E é o que ele está apostando. Ele falou, ó, vou fazer eleição agora porque eu junto a galera, vamos fazer uma frente ampla aqui. Vou dar poder. Vou juntar a galera e nós ganhamos deles. Mas eles podem ganhar. Então ele deu uma... Chamou o VAR. E também, uma coisa, é muito fácil você apontar os problemas e não solucionar. Então, ao fazer isso, também uma possibilidade é que com uma extrema-direita lá, vou usar esse termo, eu sei que é chato, mas no poder, como primeiro-ministro, ele pode mostrar também, até 2027... que, tem um cara lá como primeiro-ministro da extrema-direita, mas ele não conseguiu resolver os problemas de vocês. Então, pode ser uma maneira, assim, de fragmentar para enfraquecer a Marine Le Pen. Como então, pode dar muito certo. É que nem o Milei. É que nem o Milei. Então, o Milei trataram com o Milei como um maluco. Maluco, extrema-direita. O Milei já ultrapassou a extrema-direita. Ultradireita. Mas pelo menos o povo lá tá apoiando o maluco. Então, é isso que eu falo, são possibilidades. A gente pode discutir os cenários do que poderia acontecer, mas jamais falar, acho que vai ser isso, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Os próprios nós sabemos. Aqui nós sabemos. Muito bem. Oi? Não, tem mais perguntas? Eu tenho pergunta. Tem muita pergunta. Também tem. O Alba tem tantas vezes ele tentou fazer uma pergunta que gentilmente eu vou fazer a minha pergunta porque a sua pergunta é vai lá. Não, porque a gente vê sempre essa questão da extrema-direita, né? A extrema-direita em 99% das vezes é porque o candidato é de direita só. Aí coloca extrema-direita. Eu queria saber a tua opinião da extrema-esquerda, porque pouco se fala da extrema-esquerda e, na minha opinião, a gente vive mergulhado na extrema-esquerda porque a gente tem o fanatismo woke, a gente tem o fanatismo identitário, o fanatismo autoritário, tem o politicamente correto, tem a cultura do cancelamento, que tudo isso são ferramentas da extrema esquerda. Queria saber, na tua opinião, até se a gente pegar na questão histórica, acho que a extrema esquerda seria muito mais perigosa do que essa fantasia da extrema direita. Queria saber a tua opinião. Falou em extremo, tem autoritarismo envolvido. Então, um exemplo de extrema esquerda hoje na Europa também é o Smer, do Robert Fico na Eslováquia. Vocês devem se lembrar, algumas semanas, um presidente que foi... Ele levou um tiro na Eslováquia? Sim, aí foi internado. Então, sim. Ele faz parte de um partido da Eslováquia, que é um partido de extrema esquerda, tem elementos completamente nacionalistas também, pró-Rússia, demoniza tudo aquilo que vem de fora, mas ao mesmo tempo, olha que extrema esquerda esquizofrênica, é conservador nos costumes ao mesmo tempo também. Então, é isso. Assim, eu acredito que extremismo seja o extremismo do Fidel Castro em Cuba, do Nicolás Maduro na Venezuela, vai ser ruim porque você não vai ter representatividade para aquela sociedade como um todo, não vai ser uma democracia. Então, eu acho que é tão ruim quanto. O maior extremo, eu acho que a gente passou foi na pandemia. A pandemia foi a maior forma de controle da população. Total. Você podia sair da tua casa e dar 3 para os caras prendiam. Foi muito louco a pandemia. E nenhum político acertou, né? E ninguém acertou. E hoje em dia você vê que todo mundo errou aquele negócio. Hoje em dia que começa... que já passou aquele período, e aí você vê que as pessoas falaram, você vai ficar na tua casa e você não vai botar o nariz na rua, eu vou levar sem você direito a questionar, esse é o problema. Isso aí foi louco, né? Foi um negócio maluco, bicho. Foi um negócio maluco. Acho que não teve um momento da história mundial assim, foi recente, eu não recordo. Mas a gente tinha uma outra discussão que é a doutrinação também dos estudantes, né? Você vê nos Estados Unidos, Colômbia, como a gente colocou, a própria Europa, manifestações. Lembrando que no Instituto do Hamas, o maior inimigo é os Estados Unidos. Como é que você vê essa movimentação das universidades, desses jovens fazendo protesto pró-Palestina, pró-Hamas? Eu vejo que pró-Hamas jamais, então é algo que, inclusive tem partidos brasileiros, né, de extrema esquerda, como o caso do PCO, por exemplo, que se coloca ali, Partido da Causa Operária, fazendo manifestações pró-Hamas. Agora, pró-Palestina, eu reconheço que é legítimo você
não, obviamente, jamais esses movimentos extremistas como Hamas, que na minha visão deveriam ser classificados como terroristas no Brasil, no resto do mundo também, mas como a causa palestina em si, são 5 milhões de pessoas que não têm um Estado. Não, eles têm. Não, se você falar que você apoia a Palestina, ou você vai apoiar a autoridade palestina, que está lá na Cisjordânia, ou Hamas. Não tem conversa. A causa palestina, no sentido de você ter. Mas é um ou outro. O que você apoia? Mas por que a causa palestina não é também resolvida dentro da Palestina? Existe uma divisão dos grupos lá dentro. Por que não tem a democracia na Palestina? Deveria ter, inclusive o Hamas. Mas sabe como é feita essa democracia lá? Como que o Hamas entrou no poder? Na votação, foi feito por eleições. Votando, mas mantendo bala em todo mundo. Em 2006, exato. E a população estava muito cansada disso. Tanto é que antes dos ataques terroristas de 7 de outubro, a popularidade do Hamas na faixa de Gaza era baixíssima, porque eles funcionavam, além de, obviamente, terroristas, mas como um braço político. Tipo uma eles não entregavam, eles eram responsáveis até pela coleta de lixo e não entregavam nada, porque o serviço público era péssimo lá. A autoridade palestina da Cisjordânia também completamente corrupta. Também corrupta completamente pra caramba, corrupta. Mas assim, quando eu falo a favor da causa palestina, não tem a ver com esses grupos corruptos e extremistas, mas é o fato da gente, de fato, defender algo que foi estipulado há 70 anos, quando o Estado de Israel foi fundado também, que era que haveria um Estado para os palestinos. Então, mas o palestino não quer. O problema é que o palestino, ele não quer 2 estados, ele só quer o estado dele, quer do mar ao rio, aquela conversa. Então, isso é algo que... Então é um negócio que, esse é que é o grande problema. Esse radicalismo é algo que o Hamas conseguiu bastante trazer de volta, que era reacender a causa. Então, se antes ele estava com a popularidade muito baixa, hoje, depois disso tudo, saiu até um dado agora, eu vou virar aquelas pessoas que dão o dado sem lembrar de onde. Sim. Mas é de algum lugar agora que eu vi faço bastante. que aumentou bastante a popularidade deles. Por quê? Eles conseguiram uma resposta de Israel e conseguiram reacender a causa deles. Sim. É complicado. Bom, você vê como a gente tem assunto. Nem entramos em teocracia. E nem entramos nos vesperos. Não falamos de nada. Exatamente. Não, batemos um papo. Foi gostoso. Você achou que a gente não falou de nada? Não, aprofundou, né? Falamos de tudo. Falamos de tudo e não falamos de nada. E não falamos nada. Mas, pô, a sua presença sempre é bacana aqui. Obrigado por você ter vindo, Uriah. É um prazer estar aqui. Eu vou passar para você o Instagram do Uriah. Ele manja muito, hein? É Uriah Fancelli. Tá aqui, ó. Para você seguir o Instagram do Uriah aqui nas redes sociais. Obrigado pelo papo. Valeu, prazer você ter vindo mais uma vez aqui.